Você alguma vez foi acusado de ser um cristão da boca para fora? O que será que a pessoa quer dizer com isso? Bem, talvez você mesmo já tenha feito essa observação a respeito de alguém. Ah, fulano é da boca para fora. Esta é uma expressão geralmente utilizada para dizer que alguém não é ou não sente aquilo que fala. Ou que diz uma coisa, fala uma coisa, mas na realidade faz outra. Existe uma parábola dessas contadas por Jesus que fala de dois filhos que agem de forma diferente daquilo que haviam dito. Então, seja muito bem-vindo à nossa série sobre as parábolas de Jesus. Fique conosco, vamos aprender um pouco mais sobre a parábola dos filhos diferentes, ou simplesmente a parábola dos dois filhos. Olá, muito bom ter você aqui conosco em nosso canal. Convido você a conhecer outros conteúdos que estão disponíveis aqui. Inscreva-se também em nosso canal, seu apoio é muito importante. Esta é uma série em que nós estamos tratando a respeito das parábolas, as principais parábolas contadas por Jesus e que estão registradas nos evangelhos. A parábola da vez é muito conhecida como a parábola dos dois filhos. Vamos acompanhar a leitura desta parábola que nós encontramos lá em Mateus 21, os versos 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Esta é mais uma daquelas parábolas mais curtas de Jesus e que lá ao final ele mais ou menos entrega o significado, a mensagem que ele tem a transmitir por meio dessa parábola. Vamos dar uma olhada no contexto imediatamente anterior, naquilo que vinha acontecendo e que levou Jesus aqui no capítulo 21 de Mateus a contar esta breve parábola. O contexto aqui é o seguinte: Jesus ele está chegando na cidade de Jerusalém, ele entra na cidade, naquela que ficou conhecida como a entrada triunfal. Jesus ele chega montado num jumentinho, as pessoas então elas estendem ramos, começam a saudá-lo como rei. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, dizia o povo. Isso está registrado ali em Mateus 21, o verso 9. Depois, Jesus ele vai ao templo e ali acontece também aquele famoso episódio de Jesus expulsando os vendilhões, os cambistas, comerciantes que estavam ali no templo fazendo dela casa de comércio. Jesus, depois, ele recebe pessoas com deficiência física e ele faz milagres, ele cura pessoas. Diante de todos esses feitos e o verdadeiro alvoroço que Jesus vinha então causando, logo os fariseus, os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos voltaram a se sentir incomodados com Jesus. E a estratégia aqui foi de chegar para Jesus e pedir as credenciais dele. A pergunta deles é a seguinte: com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Mateus 21, o verso 23. E o que vai acontecer então? O caso aqui ele começa a ficar bem divertido porque Jesus coloca eles numa verdadeira sinuca. Vejam só, respondeu Jesus, Mateus 21, 24. Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas.
É claro que os líderes religiosos ali, eles logo perceberam a encrenca que seria tentar responder aquela questão que Jesus colocaria para eles. Qualquer resposta que eles pudessem dar lhes complicaria. Preferiram então fazer o quê? Dar de ombros, dizer que não sabiam responder aquela questão que Jesus colocava. E isso então deu a chance para que Jesus dissesse a eles: olha, então eu também não preciso responder, eu não vou dar nenhuma resposta para vocês. Então, para nós compreendermos a parábola que virá logo a seguir, esse ponto aqui é muito importante. Qual é a pergunta que Jesus havia feito aos religiosos, aos fariseus? Conforme o verso 25 de Mateus 21, Jesus pergunta para eles o seguinte: de onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? Por que será que os fariseus eles preferiram dizer que não sabiam responder essa questão? Se nós prestarmos atenção ao texto ali, nós vamos entender, porque, vejam, o raciocínio deles foi o seguinte, antes deles responderem. Bom, se nós dissermos que o batismo de João ele vem do céu, certamente Jesus vai nos perguntar, bom, então por que vocês não creram nele? Agora, por outro lado, se nós dissermos, não, o batismo de João era um batismo qualquer, era um batismo humano dos homens, então nós vamos nos encrencar com o povo, pois todos consideram João um profeta. Como é que a gente vai dizer que ele realizava um batismo qualquer sem importância? E então, percebendo a cilada, o que eles fizeram? Eles decidiram dar uma de bobos e responder simplesmente que não sabiam. E por isso, então, Jesus vai dizer, olha, então, se vocês não respondem a minha questão, eu também não preciso responder a questão de vocês. E logo, então, ele passa a contar a parábola. Mais um aspecto relevante aqui é que o capítulo 21 de Mateus marca o início de uma sequência que culminará na cruz. Jesus entra em Jerusalém, ele purifica o templo, depois ele é ungido em Betânia, realiza a última ceia e é crucificado. Tudo isso ajuda a compreendermos como a pergunta das autoridades religiosas ela é ainda mais crucial. Por quê? É uma pergunta sobre o quê? Sobre a autoridade de Jesus. Dependendo da resposta, a vida de Jesus estaria em jogo. Enfim, a pergunta dos sacerdotes, dos anciãos do povo, era na realidade uma armadilha, pois a intenção deles já estava muito clara. Eles buscavam apenas um pretexto para prenderem e matarem Jesus. Entrando na parábola propriamente dita, nós sabemos que o povo de Israel é o povo eleito de Deus desde Gênesis 12, quando a partir de Abraão, Deus começa a formar este povo. Depois, com Moisés, este povo recebe e aceita as leis de Deus, ou seja, a vontade de Deus, os 10 mandamentos. Assim, o povo de Israel, os judeus, são este filho que diz sim. Daquele que conhece a lei se espera muito mais que a cumpra do que de quem não a conhece. Ao recorrer à mensagem de João Batista, que consistia essencialmente numa mensagem de arrependimento, Jesus está dizendo o quê? Ele está dizendo que não basta um sim à lei sem que haja a verdadeira disposição que passa pelo arrependimento. Os líderes religiosos, portanto, podiam até ser bons observadores da lei, mas ainda assim não viviam conforme a vontade de Deus. Por outro lado, tanto os pecadores que desconheciam e ignoravam as leis ouviram e creram na vontade de Deus, na mensagem do Evangelho. Assim, os piedosos da religião, que por sua condição de povo eleito disseram sim, fracassa. E os pecadores, como as prostitutas e os publicanos que Jesus cita, que por sua condição diziam não, diante do chamado ao arrependimento e à fé, estavam se aproximando. A questão aqui é um tanto sutil. Aqueles que sabem da sua condição rebelde, obstinada contra Deus, mas que exatamente por isso buscam refugiar-se em Jesus, acabam no sim. Já aqueles que se orgulham de uma aparência de santidade, de um moralismo que olha as pessoas de cima para baixo,
Estes, aparentemente, estão sempre dizendo sim, mas diante de Jesus, quando o que realmente importa está em jogo, não se arrependem, não reconhecem a necessidade de arrependimento e perdão. Enfim, é típico de nós, seres humanos, dizermos sim e praticarmos o não. Não é em vão que até os dias de hoje a igreja, os religiosos são tão criticados. Nosso testemunho, especialmente o testemunho evangélico no Brasil, tem sido deplorável. Achamos que basta sermos crentes, cristãos, evangélicos com o nosso sim da boca para fora. Conhecemos os mandamentos, a vontade de Deus, mas infelizmente precisamos confessar que não o praticamos. Com isso, o fato é que o nosso sim somente será realmente um sim quando praticarmos esse sim. É isso que Jesus parece dizer ao final da parábola, lá no verso 32. João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O que Deus requer, portanto, é uma entrega, uma submissão, uma obediência real e total. Não bastam simples palavras jogadas ao vento. De nada vale um belo discurso que não é confirmado pelas atitudes. Quando você declara que assume a responsabilidade por algo, não basta apenas que você manifeste a sua intenção, é preciso se envolver. Quando você se compromete a realizar determinada tarefa, não basta dizer isso, será preciso cumprir. De alguma maneira, com a parábola, Jesus está dizendo que a sua autoridade não vem do formalismo religioso, da devoção a um templo de pedras, mas do Deus que se importa com o perdido. Não basta um comportamento fingido que serve a Deus com os lábios, ou seja, da boca para fora, fingindo obediência a Ele. Jesus ele desmascara os religiosos da época porque eles viviam de aparência, eles gostavam de ostentar algo que na realidade não eram. A intenção ainda não é a ação que confirma aquilo que foi declarado. A verdadeira obediência, ela se confirma na ação, na prática. Para finalizar, vamos dar mais uma olhada no verso que fala do filho que diz não. E depois ele acaba indo, né? É o verso 29. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O primeiro ponto que eu quero destacar é este eu não quero, esta resposta imediata deste filho que me passa muita sinceridade. Pense comigo, quantas coisas você faz ao longo do dia, ao longo da semana e que você não faz exatamente porque você queria fazer. Não era um desejo, algo que brotou espontaneamente no teu coração e então você foi lá e fez. Quem tem filhos em fase de crescimento, crianças, depois adolescência, sabe o que é ouvir, escutar essa resposta. Eu não quero escovar os dentes. Eu não quero levantar da cama. Eu não quero ir ao colégio. Pense aí mais uma vez em você, seja sincero. Já imaginou se você pudesse fazer apenas aquilo que quer? Somente aquilo que tem vontade? Nem sempre eu quero lavar roupa. Eu não acordo todos os dias impulsionado por um profundo desejo de executar determinadas tarefas. Experimente aí perguntar para uma pessoa que está realizando determinado exercício, algum trabalho, uma tarefa qualquer, se ela queria estar mesmo fazendo aquilo nesse exato momento. Pergunte a ela, se ela pudesse, o que gostaria de estar fazendo na realidade. Deu para entender porque eu digo que a resposta deste filho me parece bastante sincera? Querer tem a ver com vontade, com intenção, com desejo. Ao dizer não quero, o filho ele traduz aquilo que é a realidade em seu coração e ele expressa isso diante do Pai. Essa não é também a nossa disposição na maioria das vezes diante de Deus?
pecado não nos deixa encontrar prazer e alegria nas coisas de Deus, na vontade de Deus. A nossa rebeldia sempre quer nos levar para o outro lado. O ponto é o quanto simplesmente nós nos entregamos aos nossos desejos, à nossa vontade imediata. Vejam que depois dessa resposta apressada que aquele filho dá a seu pai, algo acontece. O texto diz que ele mudou de ideia e foi. Algumas versões dizem que ele sentiu remorso, outras que ele se arrependeu e foi. A depender somente de nós mesmos, de nossa própria vontade, não buscaremos a Deus, não buscaremos pela vontade, pelos mandamentos de Deus. Podemos ser filhos, estar na casa do Pai, mas ainda vivermos segundo a nossa própria vontade. Ao expressar o seu não quero, o filho ele se deu conta do que realmente estava fazendo. Ele percebeu a quem respondia dessa forma. Ao se ver confrontado pela palavra do pai e se ver obrigado a expressar uma resposta, aquele filho ele pôde perceber qual vinha sendo a sua relação com seu pai. E assim, diz a parábola, mudou de ideia, arrependeu-se, pensou melhor e foi. Assim fica também o desafio para nós, qual tem sido a nossa resposta e o quanto essa resposta tem sido coerente com a nossa prática. Quem é que realmente faz a vontade do Pai? Muitos têm dito sim, com discursos religiosos, palavras piedosas, serviços eclesiásticos, envolvimento diverso em estruturas de poder na igreja, mas o quanto este sim é realmente um sim para Deus, para as coisas que realmente importam em seu reino? Quantos têm dito com palavras que conhecem a Deus, mas a sua prática revela que na realidade o negam? Ao mesmo tempo, quantos que são desprezados, rejeitados, mas como tais, em sua autenticidade, assumem o não quero e com essa sinceridade estão muito mais próximos da possibilidade de caírem em si, se arrependerem e, no final das contas, refletirem o único sim que realmente importa. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.